hoje, Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22, diz assim: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar das águas mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisas semelhantes, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o seu marido com todo respeito. Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, e este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Escravos, obedeçam seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhe não apenas para agradá-los, quando eles estão observando, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor. O Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem os seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e o de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Vamos orar. Maravilhoso Deus, a Tua palavra foi lançada, Deus. Que o Senhor possa transformar tudo isso numa realidade plena do nosso coração. Nós pedimos a Tua orientação, a Tua direção, ó Deus, e o discernimento para tudo aquilo que vai ser dito, ouvido, para a glória do Teu santo nome. No nome de Jesus. Amém. Repete comigo. Eu não gosto de fazer isso não, mas tem que fazer hoje. Repete comigo. Ô lá em casa. Vamos? Ô lá em casa. Essa frase tem uma conotação estranha. Essa frase ela é sempre usada com uma segunda intenção, né? Ô lá em casa. Eu acredito que os irmãos já conectaram isso a alguma coisa que está estranha. Mas às vezes a gente está olhando para as coisas lá de fora, para a família alheia, para o povo alheio, e está dizendo, ô lá em casa, se fosse assim. Ah, se a minha família fosse assim. Ah, se o meu marido fosse assim. Ah, se os meus filhos fossem assim. Aí você fica pensando, ô lá em casa, que trem que eu vivo. Queridos, quando a gente olha para esse texto, o que vem à tua mente? Qual que é a expectativa que você está quando começa a leitura do texto? Mulheres, sejam submissas a seus maridos. Os crentes, eles acostumaram a fazer disso aqui um ringue. Porque vai falar sobre casamento, vai falar sobre o papel do homem, o papel da mulher. Fique assim, ó, mulheres para um lado, homens para o outro, e agora fala Deus. Aí o pregador fica aqui, né?
Vou falar com as mulheres, mas ó homens, segura aí que vai vir a parte de vocês. Aí, mulheres, vocês estão comigo? Vamos firme. Aí a gente começa fazendo essa batalha. Aí os homens ficam lá, pode falar, agora lava, né? Vamos lavar a roupa suja. Pode falar, fala, pastor, porque essa mulher precisa ouvir. E aí a mulher fica lá assim, meu Deus, não aguento mais, fala com esses homens. Aí quando vai falar, pô, mas ela vira assim, ó. Agora é com você. Eu quero propor para você uma expectativa diferente hoje. Olha aí para o teu cônjuge primeiro e fala para ele assim, se está ruim para você, imagina para mim. Vai, irmão, olha aí para a cara do povo aí. Olha para sua filha aí, cara, e fala para ela, está ruim para você? Imagina para mim. Você sabia que isso é um meme? Você já viu esse meme? A internet é uma coisa tão boa que ela deu vida para aquilo que era só imaginação para a gente, né? Você conhece aquele povo que gosta de disputar desgraça? Aí você chega na fábrica, aí você fala assim, rapaz, eu estou quebrado. Quase nem dormi. Você fala, dormi pouco hoje, essa noite. O cara escuta aqui, e ele fala, quebrado? Rapaz, eu saí do serviço, eu fui fazer uma mudança. Ainda tive que levar meu cachorro para passear, eu nem dormi. Aí o outro fala assim, e eu? E não acaba, você sabe que isso não acaba, né? Aí a internet transformou isso num meme chamado, se está ruim para você, imagina para mim. Aí ele pega uma situação e coloca ali, tipo assim, se está ruim para você que teve que fazer isso, imagina para mim que não fiz isso. Aí você fala, cara, está ruim para ele mesmo, eu tô bem. Gente, esse texto de Efésios, ele precisa provocar isso na gente. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele está falando sobre uma família cheia do Espírito Santo de Deus. O texto não começa aqui, mulheres, sejam submissas a seus maridos. A gente costuma conectar esse texto no que vem antes. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Mas a gente perde muito quando a gente faz somente essa conexão. Porque o apóstolo Paulo, a partir do capítulo 4, ele está trazendo para a gente uma nova perspectiva de vida. E a ênfase do apóstolo Paulo, a partir do capítulo 4, depois que ele estabeleceu os fundamentos do evangelho para a vida do crente, do cristão, daquele que foi alcançado e regenerado pelo poder do Senhor Jesus, ele vai estabelecer agora uma vida prática para dizer assim, olha, agora que vocês sabem disso, está lá no capítulo 4, eu rogo-vos, pois, que vocês andem de maneira digna da vocação que vocês foram chamados. E ele vai entrar numa direção, ele joga a bola para nós e fala assim, agora, meu amigo, você está no jogo, porque Deus já fez todas as coisas antes da fundação do mundo. E ele apresenta esse plano eterno do nosso Deus, ele vai apresentar a obra da Trindade na criação, na redenção, e ele vai mostrar para nós que agora é possível viver diferente nesse mundo de trevas. E é uma carta. Essa carta as cartas do mundo antigo tinham o intuito de ser lida e ser ouvida. Então vamos imaginar que está todo mundo na sala de casa. O apóstolo Paulo não chegou e falou assim, mulheres, vem aqui comigo, vamos sair aqui, que eu quero falar com vocês aqui. Ó, vocês têm que ser submissas. Ô santa, você está difícil demais. Calma, santa. Vai mais devagar. Ele não deixou os homens lá na sala com o controle remoto na mão, falando assim, lá, agora eu quero ver. Não, o Paulo, ele é show de bola, está com a gente, o Paulão está com a gente. Não, ele está dizendo assim, olha, fica aqui. Fica aqui comigo aqui. Porque ele vem falando, ó, andem de maneira digna. Vocês têm que viver de maneira digna da vocação que vocês foram chamados. Ele está dizendo assim, ó, vocês precisam viver não como os gentios vivem. Porque agora, antigamente vocês eram trevas, agora vocês são luz. Então, o viver diário de vocês, o andar diário de vocês, precisa manifestar as boas obras de Deus. Ele está dizendo assim, olha, gente, vocês precisam ser bondosos, vocês precisam ser misericordiosos,
Vocês precisam exercer o perdão assim como Cristo nos perdoou na cruz. Gente, vocês precisam andar em amor, conforme o grande Deus que nos amou. Ele vai dizer, olha, vocês precisam andar com sabedoria. O que está conduzindo todo o texto aqui a partir do versículo 4 é andai, vivam. São os imperativos tanto para aquilo que você deve fazer e para aquilo que você não deve fazer. Vivam dessa forma e não vivam dessa outra forma. E aí, queridos, nós chegamos aqui no capítulo 5, que ele vai dizer para a gente, olha, vocês precisam viver cheios do Espírito Santo de Deus. E a pergunta que naturalmente vai fluir dessa conversa do apóstolo Paulo é como? Aí ele vai começar a dizer, olha, a vida de vocês precisa ser vida com sabedoria. Primeira coisa, é com sabedoria. Vocês têm que, volta comigo lá no versículo 15 do capítulo 5. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Esse é o primeiro passo para que você entre no caminho de uma vida plena, cheia do Espírito Santo. Sabedoria, discernir nos tempos. Sabe, aquela distração que você está vivendo o tempo todo, passa mais tempo vendo meme da internet, vendo a rede social, do que se alimentando daquilo que vai transformar a sua vida de fato. Ah, mas eu não tenho tempo. Mas para você colocar o seu vício em dia da internet, de qualquer outra coisa que você está se dedicando, há tempo de sobra. Uma pesquisa fala que o brasileiro é o povo que mais passa tempo na internet. Fazendo o quê? Porque daí você chega num momento de decisão, você vê o povo tudo alienado para decidir uma coisa que você fica sem entender o que aconteceu. Mas a gente sabe. E Deus é aquele que vai entrar em justiça. Então, ele vai dizer para nós, aqui é o trilho para uma vida cheia do Espírito Santo. E aí ele vai entrar agora numa ordem, não vos embriaguei com o vinho, onde leva a libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo, falando com vocês, falando salmos, cânticos, em adoração, dando graças constantemente a Deus o Pai por todas as coisas, e em seu nome, e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não se embriague com vinho, não se distraiam com essas coisas. Ele está usando aqui o paralelo do vinho, o contraste do vinho, porque aquele que se sujeita à embriaguez, ele perde o domínio. Ele passa a ser dominado por aquilo. Você já viu algum bêbado no controle? Ele até pensa que ele está, não, eu estou bem. Aí vai até ali, ele fala, ali aonde? Ele perde o controle, ele se expõe, ele começa a fazer coisas que vai envergonhar ele, a família dele, ele vai perder muito. E o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, não se embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí a pergunta é como? Ele vai dizer, olha, é falando, entendeu? Entre si os salmos é você o tempo todo proclamando a palavra de Deus. É cantando, é louvando de todo o coração ao Senhor, é uma vida de adoração contínua. E aí ele vai dando graças a Deus constantemente, é uma vida de gratidão, é você compreender como viver. E aí eu quero dizer para você, em Efésios o apóstolo Paulo está dizendo que ser cheio do Espírito Santo é uma vida cheia de adoração, é uma vida plena com a exortação mútua da palavra, exortando uns aos outros, é o tempo todo edificando um ao outro. Com o quê? Com a palavra, cantando entre vocês salmos. Só canta salmo quem conhece o salmo. Então é uma vida plena de edificação, e é uma vida plena de gratidão. E o versículo 22 diz o quê? Leia aí comigo aí. O versículo 21 do capítulo 5 de Efésios. Sujeitem-se uns aos outros por temor a... Então, em Efésios, a vida cheia do Espírito Santo, que nós, por muitos anos, a gente talvez tenha entendido que viver um viver cheio do Espírito Santo é somente aquela experiência mística, que todo mundo, a maioria fica só nisso, mas não tem uma vida plena com a palavra de Deus, tipo, está no movimento, está nas sensações, mas não está alicerçado na palavra. Deus pode trazer uma experiência plena para você, querido? Pode.
Pode. Mas uma vida cheia do Espírito Santo é dentro desses parâmetros que o apóstolo Paulo estabeleceu. E aí eu quero que você vá agora lá para Colossenses. Porque lá em Colossenses vai ficar mais claro para a gente o que é uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Colossenses no capítulo 3, no versículo 16 e 17, essa carta de Colossenses é uma carta paralela, que caminha junto com a carta aos Efésios. E olha o que diz aí em Colossenses, capítulo 3, versículo 16 e 17. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavras ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus, o Pai. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida que habita ricamente a palavra de Deus. Como que você quer, como que eu quero ser cheio do Espírito Santo, se eu não estou alimentando o meu coração, o meu viver diário com a palavra de Deus? Habitar ricamente a palavra de Deus no seu coração, querido, é você meditar nessa palavra de dia e de noite, tendo como prioridade a palavra de Deus na sua vida. É você reservar um tempo para que você seja alimentado. E aí, a boca fala do que o coração está cheio. Quanto mais você se alimenta da palavra, mais você vai ter a palavra de Deus para falar. Aí você já não vive mais como um tolo, porque se você não tem o que edifica para ser falado, você se cala. Se você não tem uma boa palavra para exortar o seu irmão, você se cala. Aí você não vive mais como um tolo, você vai viver agora como um sábio. Porque o sábio, ele sabe se calar e ele sabe a hora de falar. E quando ele fala com propriedade, ele conhece o que ele diz. Não fica aquele crente confuso, que muitas vezes o incrédulo, o ímpio, ele conhece mais a palavra do que você, e ele vem te enredando o tempo todo, fica cercando você no trabalho, metendo pergunta difícil na tua cara, e você fica correndo, porque você nem lê Bíblia. Como é que você vai responder? Como é que você vai responder a sua fé quando o seu filho te perguntar? Como que nós vamos responder a nossa fé nos ambientes hostis que nós estamos, que é o trabalho, que é a sociedade? Como que nós vamos responder se nós não conhecemos? Então, em Efésios e em Colossenses, o que é o resumo de uma vida cheia do Espírito Santo? É uma vida que vai estar em gratidão, em adoração, habitando ricamente a palavra no nosso coração. E o que isso provoca? Um crente cheio do Espírito Santo, um homem e uma mulher, e um adolescente, cheio da palavra de Deus, ele não tem dificuldade em se sujeitar uns aos outros em amor, por temor a Cristo. Porque ele entende que, como nós vimos no outro domingo, que é por causa do Senhor. Lá na primeira carta de Pedro fala, olha, vocês são chamados para viver de uma maneira exemplar com os de fora. Para que eles, quando eles vos acusarem de alguma coisa, eles olhem para as suas boas obras e eles dão glória a Deus. E é por causa do Senhor que vocês então vão se submeter a todas as autoridades, porque toda autoridade é instituída por Deus, e elas são instituídas para cumprir um propósito, para condenar aqueles que praticam o mal, e para honrar aqueles que praticam o bem. Porque essa é a vontade de Deus. E nisso vocês vão demonstrar uma vida de temor a Deus. Porque Ele estabelece uma lei áurea ali. Com todos você deve honra, respeito. Porque todos somos filhos, somos feitos à imagem de Deus. Com os irmãos, amor. É mais do que honra, é amor. Com Deus, temor. É mais do que honra, é mais do que amor, é temor. E com o rei? Com o rei honra. Porque o rei faz parte do todo. Ele não é mais, ele não é menos. Por isso que vai chegar o tempo certo de você dizer, importa agradar a Deus, obedecer a Deus, do que aos homens. Será que o tempo é agora? Ah, mas eu não aceito essas coisas que estão acontecendo. Mas será que o tempo é agora de você se posicionar, de você
bater o pé de você? Ou será que o tempo vai ser a hora que exigir de você? E agora? Você quer ser crente mesmo? Ou você passa para o lado de cá, nós vamos te perseguir? Talvez o medo de muita gente que está aí, querido, não quer chegar nesse ponto não, porque ele sabe se a coisa apertar para o lado dele, ele vai abandonar. Então, quando a gente olha para essa construção do apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro, no capítulo 3, ele vai dizer isso para a gente, por causa do Senhor. E uma família cheia do Espírito Santo, um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, ele não tem problema em se sujeitar uns aos outros. Porque o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês devem se encher do Espírito Santo de Deus. Se dedicar a essa comunhão plena com o Espírito de Deus. Aí nós vamos seguir na sequência. Imagina o apóstolo Paulo falando, encham-se do Espírito Santo de Deus. Vocês precisam viver essa vida. E aí vocês se sujeitem uns aos outros. Mulheres aos seus maridos, porque o texto original não tem essa, mulheres sejam submissas aos seus maridos. Foi só uma forma de organizar o texto. Quando você vai no original, está lá. O fluxo do texto é, sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres aos seus maridos. É uma submissão, querido, que faz parte de um viver cheio do Espírito Santo. E eu entendo que o que está por trás de tudo isso é um aspecto exclusivo do fruto do Espírito Santo, que é a mansidão. Porque ele começa lá no capítulo 4 dizendo, olha, eu rogo que vocês vivam de maneira digna do Evangelho, da vocação que vocês foram chamados, e vocês precisam suportar uns aos outros em amor, vivendo uma vida de mansidão e humildade. Ele começou lá, quando ele começou a falar sobre o novo modo de vida que nós devemos viver, ele colocou duas palavras importantíssimas no começo. Olha, é com mansidão e com humildade. A mansidão, ela é usada no contexto da domesticação de um animal feroz, selvagem, um cavalo. Você pega um cavalo, ele na sua forma natural, ele tem muita força, mas você consegue domesticar e colocar essa força sob controle. Você já viu quando um cavalo se descontrola, que ele sai dando pernada para tudo quanto é lado, quebra tudo e ninguém segura? Mas a gente consegue domesticar. O homem, na sua natureza pecaminosa, ele está fora de controle. Todas as áreas do homem foram afetadas pelo pecado. Então, o homem não consegue se submeter, se sujeitar, porque lá no jardim ele virou as costas para Deus. Lá no jardim ele disse que ele não queria viver debaixo da autoridade de Deus. Agora, quanto mais se sujeitar agora. Então, essa mansidão é um fruto que o Espírito Santo de Deus produz em nós e coloca essa força em controle, mas ela tem que andar junto com a humildade. Porque falta de mansidão é falta de humildade, é o teu ego querendo responder por você. Não leva o desaforo para casa. Faz tudo com qualquer um, mas não faz isso com os meus filhos, porque eu vou virar um bicho, eu vou matar todo mundo. É o seu ego querendo responder por você. É você olhar para o seu marido com ira e falar assim, não me submeta. É você dar ouvido às vozes aí de fora, porque o teu coração está fora de controle. Por isso que uma mulher, um homem cheio do Espírito Santo, vai manifestar o fruto da mansidão. E o que o apóstolo Paulo começa falando com as mulheres? Olha, vocês precisam ser submissas aos seus maridos. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. O que ele não está dizendo aqui? Porque agora está difícil falar sobre submissão. Porque lugar de mulher é onde ela quiser. E a gente olhar para o nosso cenário atual, queridos, como é que a gente lida com isso? Mas olha, essa submissão, ela é uma submissão restrita ao marido. A gente não tem nada a ver com o povo lá de fora. Mas se você é uma discípula de Jesus, a sua submissão, se você é casada, a sua submissão é para o seu marido. E você, menina, jovem, que ainda não casou, saiba que quando você casar, você precisa estar em submissão ao seu marido. Não é a qualquer homem, não é a qualquer
homem que chegar e impor sobre você autoridade. Não, é ao seu marido. É uma submissão restrita ao marido. Essa submissão, ela não anula e ela não aliena você, mulher. Na verdade, ela vai fazer com que você cumpra a sua vocação de auxiliadora. Porque não é uma submissão que vai te anular. Ah, então, amém, amém. Não, porque o propósito primeiro que Deus criou você foi para que você fosse uma auxiliadora idônea. Então não te anula, te capacita para você cumprir a sua vocação. Já parou para pensar nisso? Que a submissão não é para te anular, mas é para te capacitar a cumprir o propósito. E essa submissão, ela não compactua com tudo. Ela não é incondicional. Ela não vai compactuar com o pecado do seu marido. Não. Porque é nesse momento que estabelece a regra de ouro. Importa eu agradar a Deus. Meu querido. Você quer ir pecar? Vai sozinho. Eu não participo disso. Ah, mas você está sendo insubmissa. Eu me submeto primeiro ao meu Deus. Só que para isso, irmã, para você ter esse discernimento, habite ricamente a palavra de Deus em você. Para você ser uma mulher sábia. Para você saber se posicionar no momento certo. Para você ser uma auxiliadora idônea, com palavras que edificam o seu lar. Não como uma mulher tola, com palavras rixosas, com coisa da internet, com coisa da sua mãe, com coisa dos seus parentes, com coisa daquele povo que nem sabe o que está falando, estão vivendo, reproduzindo um monte de mentira e você caiu na conversa e agora você está lá na sua casa sendo uma mulher tola, sendo uma mulher rixosa, sendo uma mulher que não ama a Deus, não teme, não conhece a palavra do Senhor e você não cumpre o seu papel de auxiliadora. É isso. E se a submissão ela é restrita ao marido, e quando o marido não é crente? Agora eu escapei, né, pastor? Agora eu estou livre. Vai lá para 1 Pedro. Vamos lá para a primeira carta de Pedro, capítulo 3. O apóstolo Pedro está tratando desse mesmo assunto. Então, quer dizer, se eles trataram desse mesmo assunto lá com diversas comunidades, é propício para nós hoje. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo de 1 a 4, diz assim, olha, do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, a fim de que, olha aqui, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Presta atenção nessas duas coisas, honesta e respeitosa de vocês. A honestidade e o respeito a que se refere aqui é para quem? É lá para o seu patrão? É para os seus amigos do trabalho? É para as pessoas que te admiram? Não. Se o seu marido não teme a palavra, ele seja ganho sem palavras, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior que não perece. Beleza demonstrada, presta atenção aqui, num espírito dócil, que é manso aqui, tá? E tranquilo. E que é de grande valor para Deus. Ele não está dizendo que você não precisa se arrumar, querida. Não, a gente já passou por isso. Sabe, esse povo que disseram, não, você tem que ficar in natura, você não pode nem, misericórdia, você vai para o inferno. Não. Ele está dizendo que a sua beleza exterior não é aquilo que tem que determinar quem você é. Porque essa beleza é passageira. Mas aquilo que está dentro de você, o temor ao Senhor, tem que ser a sua beleza. Tem que ser isso que convence o seu marido de todas as coisas. Eu sempre falo para minha esposa, engraçado, né? O povo, depois que separa, vai cuidar da saúde, vai para a academia, vai fazer não sei o quê, hashtag estou vivendo, hashtag bora agora. Tipo assim, tentando convencer por algo externo. Mas quando estava junto, nunca se preocupou com aquilo que é interno, a beleza do coração, das ações, da mansidão, da humildade.
Então, queridos, esse é o papel da mulher. Tem alguma coisa aqui de... Para a gente ficar aqui viajando, não, é isso aqui, ó. Uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher que habita, a palavra de Deus habita ricamente no seu coração, que ela entende que a sua missão dentro da concepção da casa é estar submissa a seu marido, como ao Senhor. Como ao Senhor. É olhar para o seu marido, porque o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, o seu marido foi colocado como cabeça, e você como corpo, então você precisa ser como a igreja agora, você precisa se submeter, você precisa agora estar submetida a seu marido, porque ele foi colocado como cabeça, autoridade sobre ele. Ao invés, está vendo por que se a gente tivesse separado aqui, os homens iam estar aqui, está vendo que até a coisa vai por outro caminho? Bate, não, cara, olha aqui. A gente precisa ajudar esse povo, a gente precisa ajudar essas mulheres a viverem essa plenitude dentro do lar. Aí você agarra na mão da sua esposa, agarra aí na mão, pega aí na mão da sua esposa. Porque é difícil, não é, irmã? Não é difícil você se submeter? Sabe por quê? Porque lá no jardim aconteceu algo tão difícil para vocês que vocês se tornaram também opositora. Mas é uma oposição de auxiliadora, gente, a mulher, eu chego com meus planos mirabolantes lá em casa e minha mulher fala 2 palavras e eu desmonto. Ela me chama de chatonilda, eu chamo ela de chatonilda. Você é uma chatonilda. Por que você tive que falar comigo? Mas aí eu dou 2 passos e falo, uau, como que eu não tinha enxergado isso? Garra na mão aí, irmão, você não solta não, garra na mão da sua esposa aí. Porque agora é a transição aqui, ó, pega aqui. Porque daí você está agarrado na mão dela, nessa dificuldade toda de ser submissa, de viver, né, como uma mulher valorosa, auxiliadora dentro de casa, está agarrado na mão ainda, você está falando assim, querida, está ruim para você, eu vou te ajudar. Fala para ela, está ruim para você? Fala, irmão, abre a boca. Está ruim para você? Imagina para mim que tem que morrer, fala. Fala, irmão. Amor, está ruim para você? Imagina para mim que tem que morrer. E eu estava ontem em casa e rolou uma situação e eu estava com o texto na minha cara, assim, ó. Gente, testemunho aqui do pastor, eu estava com o texto na minha cara, assim. Aí a minha esposa chegou e deu uma situação e eu... Falei, amor, eu estou com um texto aqui na minha cara que eu tenho que morrer agora. Eu vou morrer aqui. Eu tenho que te amar como Cristo amou a igreja e me entregar por você agora, porque... Oh, Jesus. Maridos, versículo 25. Ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisas semelhantes, mas santas e inculpáveis. Da mesma forma, os maridos devem amar, cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta dele e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do mesmo corpo. Por isso, por essa razão, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo que eu me refiro a Cristo e à igreja. Vamos pegar de trás para frente aqui? Por essa razão, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua esposa, e se tornarão os dois uma só carne. Quem é o cabeça? O homem. Tenta montar esse homem aí na sua casa. Seu marido aqui e você aqui. Dá para entender? Tenta montar lá na sua casa esse homem que se uniu à sua mulher e se tornaram os dois uma só carne. E o texto diz que o marido é o cabeça e a mulher se submete a ele. Esse marido que está aqui vai machucar o que está aqui? Vai maltratar o que está aqui?
essa cabeça sozinha vai ficar maltratando esse corpo? Se você se uniu à sua mulher, você se tornou uma só com ela, meu irmão, você tem agora a obrigação de cuidar, de santificá-la, de fazer o que Cristo faz pela sua igreja. E se você entender que você é o cabeça, que você precisa cuidar desse corpo, a coisa fica mais fácil. Só que a sua missão, querida, é amar. Ele vai enfatizar algumas vezes aqui, ó, ame cada um a sua mulher. Da mesma forma, os maridos devem amar a sua esposa. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. E esse amor é sacrificial. Você tem que estar disposto a morrer por ela. Se está ruim para ela, imagina para você que tem que morrer. Agora está ficando mais leve, né? Agora você está até querendo trocar, né? Deixa eu me sujeitar a você e você morre por mim. Não é essa a inversão que a sociedade está fazendo? Não está colocando a mulher para morrer agora pela causa de tudo, e o homem fica lá quietinho no canto dele escondido lá. Mas o Senhor nos chama para viver dessa forma. E ser o cabeça requer viver em autoridade no seu lar. E é aqui que está a confusão. Porque essa autoridade, assim como a submissão, ela não quer dizer que você vai ser um ditador, você é o rei da sua casa, você não faz mais nada, você não coopera com a casa, você não coopera com a esposa, você só é servido o tempo todo. Vai lá para Mateus capítulo 20. Porque o problema maior do homem se posicionar dentro da sua casa é na questão da autoridade. Já que você tem que se submeter, então eu mando, você obedece. Não é esse o conceito que o Senhor Jesus quer, para que a gente lide com a autoridade na nossa vida. Mateus capítulo 20, versículo 25 diz assim: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Mas não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser o escravo, como o filho do homem que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos aplicar esse conceito dentro de casa? Vamos aplicar lá? Então o homem agora tem um papel de cabeça, de autoridade, a mulher tem um papel de submissão. E como que essa autoridade vai ser desenvolvida no lar? Primeiro, você homem vai servir. Serve. E não é servir como quem espera alguma coisa em troca. Porque se você quiser chegar a algum lugar, seja como um escravo. O que um escravo ganha em troca do seu trabalho? Nada. Se você quiser ser o primeiro, sirva. Se você quiser receber o respeito da sua esposa, sirva ela. Mas você vai esperar alguma coisa em troca? Eu vou fazer, e se ela responder, beleza. Se não, não faço mais. Não, sirva como um escravo. Sem esperar nada em troca disso. Simplesmente porque você entendeu que o Senhor estabeleceu uma autoridade sobre você, e essa autoridade vai exigir responsabilidade antes de qualquer coisa. Cuidar da sua esposa, de ministrar o coração dela, de preparar ela para o Senhor, de cuidar das suas emoções, de ser um homem que vai até as últimas consequências pela tua esposa. Aí quando o teu filho falar alguma besteira, você olhar para a cadeira e falar assim: cara, você sabia que eu estou disposto a morrer por essa mulher? Quando alguém falar alguma besteira para a sua esposa, você olhar para ele e dizer assim: olha, você está afetando o meu corpo. Está disposto a ir até as últimas consequências por causa da missão que foi dada para você dentro do seu lar. Porque o que você está buscando dentro de casa, marido? E o que você está tentando alcançar dentro da sua casa? Agora responde uma outra pergunta: como você está fazendo isso? Com autoridade ou com autoritarismo? Com mão de ferro? Com raiva? Com ódio? Eu mando aqui, e você tem que obedecer, humilhando. Como que você está fazendo isso? Você está fazendo com mansidão, com carinho, tratando a sua mulher como a parte mais frágil, sabendo que ela é mais sensível. Mas mesmo assim, será que você consegue observar nessa mulher uma mulher virtuosa? Que quando você vai lá para o texto de Provérbios, quando vai falar da mulher virtuosa, a gente fica maravilhado, mas
a ênfase daquele texto é que é uma mulher valente. Ela não é uma mulher fofinha. É uma mulher valente. Ela levanta cedo. Ela empreende, ela cuida da casa, ela cuida dos filhos, ela honra o seu marido. É uma mulher valente que sabe lidar com sabedoria e virtude nos ambientes hostis da vida. Olha que mulher poderosa, uma mulher virtuosa. E não é fácil de achar, não, porque ela é mais preciosa que as pedras mais preciosas que você pode encontrar. Aí será que você, marido, está conseguindo contemplar a beleza da sua esposa dessa forma? Olha que texto profundo para nós, que não tem a ver com uma rixa, tem a ver com agarrar na mão e falar: eu vou morrer, mas vai valer a pena. E ela dizia assim: eu vou me submeter, porque eu sei que se você precisar, você morre. E é uma troca, é uma complementação. Lembra do mistério de Cristo e a igreja? Lembra da criação? Deus criou o primeiro homem e a mulher se completam. Não está dizendo que você é mais baixa do que seu marido, ou que você é mais alto do que ela. Está dizendo assim: olha, vocês se completam. Porque a submissão da mulher, exercida com graça e com o auxílio do Espírito Santo de Deus, revela um amor sacrificial. O amor exercido por meio da entrega do homem revela uma submissão sacrificial. Qual que é a maneira que a mulher se submete? Porque a ordem é: sujeitem-se uns aos outros em amor. É se submetendo, entendendo a autoridade do marido. Como que é a maneira que o homem se submete à sua esposa? Se entregando por ela, amando ela, preparando ela para o grande dia do encontro com o noivo. Ajeitamos a parte principal lá em casa agora. Lá em casa. Você vê como que fica mais fácil agora? Filhos, obedeçam seus pais. Você viu como que fica mais fácil agora? Honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os seus dias na terra. Porque você e a sua esposa estão ministrando o evangelho através do seu relacionamento. Você está ministrando o evangelho para os seus filhos, dizendo assim: olha como que a igreja se submete a Cristo, olha como que Cristo cuida da sua igreja. E nós, como filhos amados de Deus, agora nós honramos ao Pai. Queridos, não tem esforço aqui. Aí os seus filhos vão olhar para você e vão querer amar o Senhor como vocês amam, porque nós estamos cumprindo com a palavra dentro do nosso lar. E os nossos filhos não terão dificuldades de honrar, de se submeter. Aí você não vai precisar ficar preocupado que se fosse o filho dos outros. Não, você vai olhar para a sua casa e vai dizer assim: que beleza. Aí, nós arrumamos a casa. Jesus. Nós amamos, nós estamos ali vivendo a intensidade da palavra de Deus, a gente sai para trabalhar. Lá em casa. O que vai te assombrar lá fora, meu querido? Aí você tem condições de se submeter às autoridades que estão lá no seu trabalho, trabalhar com dedicação, honrar o Senhor, ser um crente de verdade, não ficar enrolando para a vida. Aí você vai ver os problemas que vão aparecendo e você, com autoridade, você vai se aproximando das pessoas e dizendo assim: olha, eu quero te ajudar a viver um lar de paz. Acabou a treta, acabou a confusão. Aí você, que é um homem que tem pessoas que estão servindo você, você vai tratá-los da mesma forma, com dignidade, com amor, se importando com aqueles que servem você, dando honra para eles, porque o mesmo Senhor deles é o seu Senhor, e nós estamos todos sujeitos uns aos outros em amor. Essa é a dinâmica da família cheia do Espírito Santo. Você quer uma casa cheia do Espírito Santo? A gente está, desde quando nós chegamos aqui, eu e minha esposa, nós estamos há um ano, já mais de um ano, orando todos os domingos pela nossa casa. E a nossa ênfase da oração é: nós queremos ser uma família cheia do Espírito Santo. Volta para casa hoje e
muda algumas coisas lá. Que habite ricamente em vocês, no seu lar, a palavra de Deus. Que vocês possam edificar uns aos outros no temor do Senhor. Se sujeitar uns aos outros no temor do Senhor. Para que nós possamos viver um lar de paz. Fica de pé. Você vai pegar aí, agarrar na tua casa agora e fazer a tua rodinha de novo. E você vai orar pela tua casa. Agora você vai orar para que você seja uma família cheia do Espírito Santo de Deus. Que vive a palavra de Deus de forma plena. E antes de você orar, eu quero que você aplique alguns princípios na tua casa, que está lá em 1 Pedro. Só ouve. No capítulo 3, o versículo de 8 a 12 diz assim, olha: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternamente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois foi para isso que vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque paz com perseverança. Tem aqui uma promessa para a sua casa. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra aqueles que praticam o mal. Tem o mesmo modo de pensar. Unidade no seu lar. Não quer dizer que você tem que concordar com tudo, mas tenha unidade naquilo que é essencial. Naquilo que é fundamental para a sua casa. Sejam compassivos, calma. Sejam misericordiosos, amem de forma integral. E sejam humildes.